Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: As vestes dos vencedores, um viver aprovado por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 32 a 35. Manter-se na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando eu fiquei limpo e voltei a ser simples, prometi a mim mesmo: nunca mais vou ser complicado. Quero manter a simplicidade até a volta do Senhor. Por isso, querido leitor, não queira experimentar a morte. Mantenha a simplicidade para com Deus e sua palavra. Paulo temia que isso acontecesse aos coríntios, pelo que os advertiu. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. A morte corrompe nossa mente. Se você identificar que essa palavra é a palavra profética, porque vem de Deus, seja simples. Para com Cristo, devemos adotar uma só postura: ter simplicidade e pureza sem duvidar nem questionar. A maioria dos cristãos de Sardes estava numa condição de morte, por isso não pôde ter uma compreensão clara acerca da vontade de Deus. Apocalipse 3:4. A Reforma Protestante, Lutero e Zwinglio. Voltando à parte histórica da igreja em Sardes, de acordo com Andrew Miller, a Reforma Protestante se desenvolveu na Europa e dois homens se destacaram nesse movimento: Lutero na Alemanha e Zwinglio na Suíça. Miller destaca: será muito difícil para nós definirmos qual dos dois tinha um coração maior pela manutenção e pela divulgação da verdade de Deus. Talvez possamos dizer que Lutero era mais caloroso e profundo, enquanto Zwinglio era mais claro e mais abrangente em suas ideias. O primeiro representava a paz e o segundo a guerra. Um buscava a vitória apenas através da energia da fé e da corajosa confissão da verdade. O outro imaginava que a espada do magistrado poderia, em alguns casos, tornar-se aliada do Evangelho da Paz. 2019, volume 3, página 309. A verdade é que Zwinglio acabou apelando para a intervenção estatal na luta pela reforma. Para o autor citado acima, Lutero era um monge agostiniano de condição humilde, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma proteção. Levantou-se para enfrentar o mais degradante e bem assentado despotismo que algumas vezes se impõe sobre a credulidade dos seres humanos, tendo triunfado por completo. A fé sempre está em harmonia com a mente e o governo de Deus. Esse foi o grande segredo da vitória de Lutero. 2019, volume 3, página 309. Na verdade, os grandes homens usados por Deus no passado sempre foram monges. Isso porque, no período das trevas, dominado pela igreja de Tiatira, todo homem que quisesse servir ao Senhor e amá-lo tinha de seguir um caminho de monastério, de buscar privação para de alguma forma alcançar o favor de Deus. O erro fatal do protestantismo. Para Miller, o grande e fatal erro do protestantismo foi buscar o apoio do braço humano para se proteger quando poderia apenas testemunhar a favor da verdade e confiar no Deus vivo. Ele afirma que essa religião buscou o apoio dos homens para se estabelecer. Os reformadores romperam com Roma, mas estavam apavorados com o poder remanescente do papado. Sob forte pressão, buscaram apoio do governo civil. Foi assim que Satanás desviou a atenção deles de Deus para o poder dos inimigos. Com isso, a força dos reformadores foi abalada e a firmeza desapareceu. Querido leitor, quando você deparar com situações de pressão na obra do Senhor, não olhe para o poder do inimigo, mas fixe o olhar em Jesus. Você se lembra da história do rei Josafá? Esse rei estava desesperado porque sabia que não conseguiria vencer os inimigos. Então ele orou ao Senhor, reconhecendo a fragilidade de seu reino diante dos adversários, e clamou a Deus para que fizesse julgamento contra eles. 2 Crônicas 20:12. Em seguida o profeta disse: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 15. Em outras palavras, você não precisava fazer nada, apenas tomar posição e verá a vitória que Deus lhe dará. Diante da pressão dos inimigos, os reformadores tiveram medo e apelaram para a força do Estado na Alemanha, porque não confiaram em Deus. O Estado é o governo de homens, que por natureza são corruptos. Como poderiam então completar a obra de Deus? Compreendemos aqui o motivo de serem poucos os de Sardes que não contaminaram
suas vestes.